Falando de auto antigo, hoje mostramos o DKV Fiore. O DKV é um carro da Auto Union, né? E existiam, na época, primeiro foram os sedãs, né? Aqui no Brasil, depois as Remaguete, né? E por último, desde 1964 para frente, saíram os modelos Fissori, que eram os carros de luxo da Remaguete. Era um carro que concorriam na época com o Galaxy, com o JK, e portanto ele era um carro caro na época. Tanto é que ele foi feito só durante 4 anos, né? E era um modelo bastante cobiçado. Eles chamavam na época esse carro de cristaleira. Por quê? Porque ele é todinho envidraçado, né? Todinho envidraçado. Então eu chamava até, o apelido dele de cristaleira. E esse carro, particularmente, eu comprei ele há 3 anos e desde então estou restaurando, né? Esse é o modelo 67, o último ano, né? O que diferencia um pouco o modelo Fissori dos demais carros DKV, a mecânica é sempre a mesma, tudo igual, exceto o Lubrimatic, porque esse carro, os DKV misturam o óleo na gasolina. Esse não, esse é separado o óleo da gasolina, ele mistura dentro do carburador. É um carro difícil de restauração, porque hoje já não existe mais peças, né? É meio difícil, então você tem que garimpar muito, ver muitos os detalhes e ir tornando para ficar um carro mais ou menos como está esse aqui. O que é o amor pelo carro nacional? O amor pelo carro nacional é resgatar uma época. O que acontece? Antes, lá na década de 60, nós, por exemplo, lá naquela época um carro custava muito caro. Para comprar um Fusca, por exemplo, valia o valor de uma casa, né? Então, naquela época era difícil você ter um carro, então você via os carros e não podia comprar. Hoje, por exemplo, você se lembra daqueles carros, vai buscar, vai resgatar uma época, procura então restaurar os carros que eram de uma época de paixão nossa daquela época. Portanto, os carros da década de 60, que são os carros brasileiros da época de 60, 70, hoje vem sendo restaurados, vem sendo procurados pelos brasileiros para resgatar uma época. Entende? Então isso hoje que está tendo um valor o carro nacional. Os carros da década de 60, grande parte deles, os carros de luxo da década de 70, como o Cinca, o DKV, o JK, o Galaxy, eram carros que traziam os frisos, todos eles de aço inoxidável. E quanto mais detalhe tinha um carro, mais bonito ele era considerado, porque hoje os carros modernos não tem friso. E antigamente, quanto mais frisos tinha, mais bonito era o carro, mais avaliado era. Esse para-choque, por exemplo, é um para-choque especial dele, que ele tem essa parte curva que eles chamavam de puleiro, né? Então esse é um acessório especial, que só ia no carro no Fissori, né? Esse já é um carro confirmado a originalidade dele, já que está a chapa preta, né? Esse é um modelo que diferencia um pouco dos outros, ele é um modelo que já tem a lanterna grande, os outros têm a lanterna pequena, os anteriores, né? Ou seja, esse é o último ano. Quando a Remaguete foi fechar, ela terminou esses carros. Não continuou mais porque esse carro custava muito caro. Então o camarada comprava um Galaxy em vez de comprar esse carro, não é verdade? E é um carro feito artesanalmente. O que é muito importante ser dito desse carro, que ele é um projeto italiano Pininfarina. É o mesmo projeto do Carmanguia. Quer dizer, é uma das maiores agências de coisa do mundo, né? A Pininfarina. Dependendo da cor do carro, era a cor do estufamento, né? Então esse carro, por exemplo, se fosse pintado nessa cor cereja, o estufamento deveria ser creme ou preto. Eu optei por colocar creme, né? Então cada cor externa acompanha a cor do estufamento. E o painel dele você vê, que é de aço escovado, né? Como você vê lá, tá vendo lá? Ele é todo cheio de detalhe, né? Todos os marcadores dele, o comando deles aí, todos, ele é feito com o óleo de motor, esse negócio vem todo no painel ali direitinho, como eram os carros de hoje. O painel desse carro ele é diferenciado dos outros, que a pintura é craquelada. Ela é toda rachada, você está vendo? Olha aqui, ó. Chama-se pintura craquelada. É dificílimo. Isso é original. Isso é uma pintura italiana. Nós imitamos aqui no Brasil, mas é difícil fazer. Uma pintura craquelada do painel. É muito difícil isso aí. Então todo o carro, a borda, toda pintura craquelada, você está vendo? Consegue pegar isso? Tudo rachado aí.
tudo rachado, parece que é tudo rachado, não, é original isso aí. É um detalhe importantíssimo isso aí. Sempre falta algum detalhe, que alguém vem que entende mais e diz, olha, faltou aquele parafusinho lá, então você vai garimpar ainda aquele parafusinho, né? Mas ele já está 95%, e isso demanda bastante tempo e muito dinheiro. Restaurar carro nacional é uma dificuldade muito grande, porque você não encontra mais peças, diferentemente de um carro europeu ou um carro americano, que lá você liga para os Estados Unidos, você pega uma peça de um carro de 1929 e ele manda para você, qualquer peça. Aqui, para você achar uma peça, por exemplo, desse carro, você tem que garimpar, entrar na internet, ficar meses na internet para ver se você acha uma pecinha dessa. Então é difícil salvar totalmente, digamos assim, deixar integral um carro nacional. Então isso é que traz o valor de um carro nacional totalmente restaurado, né? A seguir aqui no Curva, bate-papo com o Roberto Zulino, um dos idealizadores do retorno da Fórmula V.